Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez, nessa plataforma que a gente tem vivido, né, momentos digitais, né, ao longo do tempo. A gente está aprendendo também a lidar com toda essa gama de informações digitais, mas estamos nos virando muito bem. Hoje, com muito prazer, com muita honra, a gente está recebendo aqui o reitor do UniBH, da UniBH, CEO da Ânima. A gente está recebendo essa turma aqui porque, primeiro, é com essas pessoas que a gente está conseguindo fazer a televisão, fazer programas de qualidade no nível que a gente está fazendo, com pessoas, tendo parceiros como a UniBH, como a UNA, né, e todo o Grupo Ânima, né? É assim que a gente consegue trabalhando a educação, trabalhando a informação com muita qualidade. E a gente vai tratar hoje da educação nesses tempos de Covid-19. Ninguém melhor para falar sobre essas expectativas todas que a gente está vivendo que o reitor Rafael Cicarino, meu amigo, viramos amigos, né? E quando a gente junta, a prosa sempre, se pôr um litro d'água lá, um cafezinho, um queijo, a conversa não acaba nunca, né? Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber para a gente poder tratar desse assunto tão importante, não só que é a educação nos tempos de coronavírus, né? Mas também desse novo modelo de sociedade que está aparecendo aí por causa do Covid-19. Seja muito bem-vindo. Olha, muito obrigado, Ederson. Estávamos aqui já papeando um pouquinho antes, como você disse, com muita informalidade, com muita afinidade, né? Eu acho que essa palavra é uma palavra legal, não só no sentido pessoal, mas no sentido institucional. Os projetos são projetos que acreditam um no outro, né, Ederson? Assim, por isso a gente está junto aí. E é um prazer poder discutir sobre o que está acontecendo neste exato momento, não só na educação, como no mundo. A gente vai focar na educação hoje, é um assunto aí muito importante, evidentemente sempre importante, mas agora acho que a gente tem muita coisa boa para discutir e para trocar aí, especificamente falando dos desafios de se manter um projeto educacional transformador num cenário tão adverso, mas ao mesmo tempo, como toda crise, toda adversidade, tão cheio de possibilidades. Rafael, primeira pergunta que eu queria te fazer, que é realmente uma pergunta desafiadora, porque você, como historiador, talvez possa nos dar um parâmetro, porque está todo mundo pendurado na brocha. Essa que é a realidade. E talvez você possa nos dar um parâmetro de um pedaço da história que tem alguma ligação ou que a gente pode ter como um parâmetro para a gente poder seguir nesse momento. Como é que você vê a história e a gente fazer história também nesse processo, do jeito que a gente está vivendo, e como é que a gente caminha daqui para frente? Fácil a pergunta, né? Dá uma tese isso aí, né? Fácil a pergunta, mas eu dividiria assim. Se você entender essa situação contemporânea em 3 dimensões, e tentando ser ao mesmo tempo profundo, mas ao mesmo tempo breve, que é o que nos resta aqui, tem uma dimensão que é a dimensão do próprio fenômeno de um vírus ou de alguma coisa uma bactéria, alguma doença que modifica de maneira definitiva o curso das coisas, e o mundo se divide entre antes e depois disso. Você tem alguns episódios históricos que a gente pode... por exemplo, você tem a gripe espanhola, né? Você tem a peste negra, que são momentos em que ainda não se compara, e espero que não se compare. A peste negra, por exemplo, dizimou, pelos cálculos, que evidentemente não são tão precisos, mas se fala em 1/3 da população europeia naquele momento. Quando se fala mundial, é porque o mundo, para os historiadores naquela época, era a Europa. Então, mas você tem uma peste negra
que evidentemente divide a história. Você tem o antes e depois, a Idade Média, a própria forma com que a consciência é um evento microbiológico, vamos colocar assim. Eles não tinham essa consciência na época, mas que molda o mundo depois dele, passa a ser outro mundo. Eu acho que o Covid, e espero e tenho muita confiança que com todas as dificuldades a gente vai sair sem tantos danos comparativamente a esses episódios, mas que uma coisa é bastante comparável. O mundo pós-coronavírus será, sob muitos aspectos, outro mundo. E não sabemos qual mundo, de que mundo estamos falando. E aí nós estamos falando de modelo mental, formas de trabalho, formas de convívio, formas de sociabilidade, produtividade. Em várias esferas pessoais e sociais, o mundo será outro. Então, eu estou comparando, digamos assim, fenômenos epidemiológicos com fenômenos epidemiológicos. Isso é um ponto. Segundo ponto que a gente pode comparar, Ederson, talvez esteja como que eu vou dizer isso? Na envergadura, no campo das ideias, tá? No campo das ideias. Nós vivemos tempos hoje, e aí eu acho que eu não vejo muito par, em que o terreno ideológico, o território ideológico, o terreno das ideias, ele está muito embaralhado, de tal forma que a gente não pode nem dizer que há uma disputa de posições, uma disputa de concepções científicas, uma disputa de concepções do mundo, porque para haver uma disputa tem que haver certa clareza de quem que defende o quê, sob que ponto de vista, né? O que a gente tem hoje é um obscurantismo, essa palavra eu acho que é importante, assim, o obscurantismo, que aí eu estou usando isso tomando muito cuidado, independente da posição que eu venha a ter em tema A, tema B ou tema C, o que nos preocupa em termos de contemporâneo, e eu acho que é difícil achar um período comparável nesse sentido, é esta confusão obscurantista em que a gente é muito facilitado pela tecnologia e pela disseminação da informação, que é um paradoxo. A gente sempre fala e tem que enaltecer o quão positiva é a nossa era no que diz respeito à possibilidade da informação circular, do conhecimento estar disponível, das coisas. Só que, por outro lado, vou usar um exemplo simples, a história da fake news, a contra-informação, isso colabora muito com essas verdades muito cristalizadas da cabeça das pessoas. E uma pessoa que tem uma verdade cristalizada na cabeça não debate, não troca. Ela, digamos assim, está disposta a convencer o outro da forma com que tiver a seu alcance, inclusive com formas violentas, de que a verdade é esta ou aquela. Então, esse é o segundo ponto. Eu acho que já está bom, né, para não dialogar muito, você poder perguntar. Depois a gente aborda o que eu chamaria de terceiro ponto. Mas, assim, eu acho que e se você combinar um período de uma dificuldade que existe, que é evidente na saúde mundial, de combater uma coisa que é verdadeira, que é um vírus, né? Embora há quem duvide também até que exista o vírus, né? Esse aqui é aí que o segundo ponto encontra o primeiro. Quer dizer, as coisas estão ligadas, né? Há quem inclusive, negue que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, por incrível que pareça, assim. Por incrível que pareça, e isso dificulta muito tanto as ações presentes relativas ao que está acontecendo, quanto a compreensão macro, e eu acho que é o papel da história no futuro, será tentar, a gente estava falando um pouco disso antes, entender como que a história vai denominar esse período que a gente está vivendo. Mas esse é um desafio aí para talvez a gente pensar no futuro. Agora, partindo para a educação. Você, como educador, professor, mestre, cientista, histórico, como que você tem visto e o desafio que é provar a ciência
em um período que a ciência é mais chamada a atender às necessidades das pessoas e, ao mesmo tempo, ela é tão negada. Como que você, como reitor de universidades grandes, né, grandes grupos, de um grande grupo de grandes universidades aí, ligado ao campo da educação, ter que, na realidade, a gente acaba sentindo esse próprio desafio, né? Ter que mostrar para as pessoas que a ciência comanda as ações concretas e não a ficção, né? Que é esse momento que a gente está vivendo entre ficção e realidade. Como que é, Rafael? O Ederson, eu acho assim, a educação tem papel-chave nisso, porque o papel da educação é menos dar à luz, aquele papel que já foi muito o papel histórico da educação, assim, conhecimento traz à luz as trevas. Hoje, eu acho que a gente tem que ver, tem um pouco isso, esse papel, digamos assim, histórico da educação permanece simbolicamente no imaginário das pessoas, mas hoje é muito mais nós entendermos que não existe uma verdade sobre as coisas, mesmo a verdade científica, porque a ciência ela permite contradições dentro de si própria, desde que observados métodos, desde que observadas certas condições sobre as quais a discordância dentro do campo científico também existe. Então, não se trata de ensinar a verdade da ciência, se trata de mostrar às pessoas a importância e a extrema relevância que a ciência tem como talvez a ferramenta mais efetiva que nós temos como seres humanos para resolver de forma prática nossos próprios dilemas. A ciência, por exemplo, não invalida o discurso religioso. O discurso religioso deve existir, deve ser respeitado, deve ser... Só que eles são discursos diferentes e que têm campos de atuação diferentes. Acho que o papel hoje nosso é um pouco... primeiro, assim, quanto mais... Tem uma frase do Sócrates que diz assim, só sei que nada sei, né? Uhum. E que fala um pouco de quanto a sabedoria ela vai nos mostrando que quanto mais velho você vai ficando e mais sábio você vai se tornando, menos verdades você profere, menos certezas você tem. Mas você tem, por outro lado, o discurso e a ciência como aquele campo que o homem criou e que trouxe o homem até aqui e que conseguiu nos tirar de algumas enrascadas, não conseguiu nos dar possibilidades e que é a opção que nós temos do ponto de vista epistemológico para dar conta disso. A negação da ciência, ela nesse sentido, ela além de ser, ela desconsiderar todo o progresso do próprio percurso do homem no mundo, ela é a negação de algo não para se afirmar um outro algo, mas para não se afirmar nada. A negação como um fim em si mesmo. Você entende? E isso nos leva para o vazio. Isso nos leva para o vazio. E a sensação, se eu posso filosofar um pouco aqui, Ederson, Fica à vontade. A sensação que os tempos contemporâneos nos dão, às vezes, é de desalento. Sabe, assim, para onde que eu vou, né? Para aquilo, se não é a religião que nos tirará dessa, se não é a ciência que nos tirará dessa, o que nos tirará dessa, né? Então, eu posso fazer um paralelo. Esses momentos históricos são momentos onde a emergência de regimes pouco democráticos é mais suscetível a acontecer. Uma estrutura social pouco organizada, um campo democrático pouco organizado, porque a democracia ela é exatamente a possibilidade da organização das forças e poderem exercer, inclusive, o contraditório de maneira civilizada. Quando você confunde isso tudo e passa a trabalhar muito com bem e mal, certo e errado, você facilita discursos, você facilita projetos de poder pessoais, você facilita caminhos aparentemente fáceis e salvadores. Isso já aconteceu, falávamos aqui
de um autor chamado George Orwell, ele pensou muito assim, como que os totalitarismos se formam, né? Há muita literatura sobre isso. O perigo desse tempo, e aí nós não estamos falando só do Brasil, o perigo desse tempo, do ponto de vista filosófico e historiográfico, é essa nuvem, essa escuridão favorecer um certo retrocesso no processo democrático moderno. Esse é um temor macro. Agora, voltando à educação. Por outro lado, Ederson, é a própria educação, é o próprio conhecimento que vai nos tirar dessa, sabe? É você levar a discussão para mais pessoas, é você possibilitar o acesso a ferramentas cada vez mais democráticas, com cada vez mais qualidade, que faça sentido para as pessoas, é você criar campos de interlocução, que é o que está acontecendo aqui. O que nós estamos fazendo é fazendo uma interlocução e discutindo ideias. As pessoas vão concordar com umas, não vão concordar com outras, vão falar, isso é interessante, isso não é interessante, vão discutir com outras pessoas. Então, não tem muita saída a não ser a própria ação nossa na polis, que é o que a gente está fazendo aqui, e fazer o contraponto ao obscurantismo, que é justamente o bom debate de ideias. E nenhum lugar mais favorável ao bom debate de ideias do que a educação. Então, eu dei a volta para chegar aqui. Então, eu acho que nosso papel como reitor de duas universidades, assim, e com muito orgulho, alguém que está no grupo Ânima, que tem a missão de transformar o país pela educação, é porque, na realidade, o fator transformador que nós temos na história, voltando à história mais uma vez, é a educação, e sempre foi. Você não vai lembrar de um exemplo de transformação social, cultural e civilizacional importante que não tenha passado por uma transformação na educação. Qualquer dos exemplos que você... então, por exemplo, a Coreia do Sul, se a gente for discutir que os exemplos nacionais, eles passam pela educação. Qualquer recorte que a gente vai fazer. Agora, qual é o tamanho do desafio, Rafael, de ter tudo digitalizado hoje e ter que transformar a plataforma física em plataforma virtual? E a gente estava falando também nos bastidores, não só do campo das aulas, da educação, da prática e tal, mas sim também do relacionamento do grupo todo funcional do UniBH, que tem que pôr todo mundo interligado, né, todos interligados, e fazer um campo universitário virtual. Eu acho que isso aí foi uma coisa que pegou todo mundo assim, meio que de surpresa, e acho que vai ter que voltar um pouco lá na filosofia grega, imaginar o que era discutido ali, para a gente poder transformar isso no campo da digitalização do ser, né? Já dizia o Emicida, e o digital desossa o indivisível, né? Muito bom, Ederson. Eu acho que vou pegar um gancho do que você falou aí, da surpresa. Acho que um dos diferenciais do nosso projeto, da Ânima, do UniBH, da UNA, das outras escolas e das outras empresas que estão construindo o que a gente chama de ecossistema de aprendizagem, que ultrapassa, inclusive, a própria ideia só da universidade, porque a universidade sozinha também não vai dar conta dos desafios, mas a gente pode falar disso depois, é que a gente não foi pego de surpresa na real. Claro que o coronavírus foi uma surpresa, sim. Ninguém imaginava que ia acontecer algo dessa proporção tão rapidamente. Mas sempre foi uma aposta da nossa companhia a ideia de que a tecnologia, a digitalização do mundo é um processo irreversível. É um processo que já vinha se dando há muito tempo, que já vinha transformando o dia a dia há muito tempo. Vou citar um exemplo aqui prosaico. A gente tem um exemplo mais clássico, que é a internet. Né? Como que a gente vivia sem internet? É difícil, né? Mas vivia. Mas vivia. Mas o mundo se transformou depois da internet. Aí dentro da internet você tem exemplos muito mais micro, e a coisa vai ficando tão arraigada. Hoje a gente já pensa assim, como que a gente vivia sem o WhatsApp? Né? Ou sem tal aplicativo? Então, as coisas vão se transformando de tal maneira e com tal velocidade que essa transformação na educação, ela já vinha acontecendo, e a Ânima sempre se propôs a tentar pensar e tentar, de alguma maneira, oferecer possibilidades
e visões de futuro para isso dentro da educação, como uma visão positiva. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, se você pensar no paradigma EAD, o EAD entrou de maneira muito, muito ruim no Brasil, de maneira muito desqualificada. Entrou como uma proposta que diminuía custos, uma proposta de muito volume, uma proposta que usava a tecnologia de maneira muito restrita ainda a um produto cuja experiência do aluno não era mais bacana. Então, talvez o Brasil tenha sido o único país do mundo em que a emergência do chamado ensino à distância tenha significado decréscimo de qualidade para a maioria das pessoas. Isso eu estou falando do EAD. O que está acontecendo agora na Ânima não é muito diferente, e a Ânima nunca acreditou nesse projeto de AD de cursos vendidos a R$200, a R$150. Este projeto de ensino à distância nunca esteve em consonância com a nossa visão do que deve ser a tecnologia, o que deve ser o ensino digital e o ensino híbrido. Acho que a palavra-chave aqui é o ensino híbrido. A vida é híbrida. A gente está conversando aqui no Skype. Depois que o corona acabar, as empresas vão se reorganizar, a educação vai se reorganizar e, de alguma maneira, essa digitalização vai se acelerar. Se em que medida, em que dimensão, ninguém sabe. Então, o que eu quero dizer é, a Ânima já vinha se preparando do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista tecnológico, para oferecer aos alunos propostas híbridas de educação. Para quê? Para levar a educação de qualidade para mais gente, para dialogar mais com essa geração, para fazer mais sentido para os alunos. Não faz sentido para o aluno sentar numa sala da Revolução Industrial com uma cadeira atrás da outra, igual uma indústria, para ficar vendo alguém que sabe o conhecimento, transmitir esse conhecimento. Este modelo já estava datado, ele já é insuficiente. Nós nos formamos nesse modelo, mas a gente já sabe que ele não... Os jovens hoje não dão conta de dialogar com esse modelo e nós não damos conta de dialogar com esse jovem. Então, esse já era o pressuposto. Quando o coronavírus chega, o que a gente faria, talvez numa escala de tempo de forma mais escalonada, nós nos vimos obrigados, pela circunstância, a fazer 100%. Então, nós temos preparado, nós temos sistema, nós temos concepção pedagógica, porque não adianta ter só sistema e nem adianta ter só concepção pedagógica e nem visão de futuro. Você tem que ter as três coisas, digamos assim. Uhum. Então, eu não estou dizendo aqui com isso, Ederson, que a Ânima está perfeita, que está tudo lindo, maravilhoso, que a Ânima é a prova de falhas e que... Não, mas estou dizendo que a gente, sim, de alguma maneira, pela aposta feita, desde os fundadores da companhia até uma forma incrustada na companhia como um todo, conseguiu rapidamente virar essa chave. E aí, desses dois pontos de vista, tanto do ponto de vista das aulas dos alunos, que estão sendo feitas de maneira síncrona. Então, o professor está lá, dando aula, igual eu estou conversando com você. Não é um tutor que manda atividade para o cara fazer. Tem também, a gente complementa com essas ferramentas. Mas a aula, o aluno senta, tem a aula com ferramentas de várias empresas, tem as mais famosas, as menos famosas, né? A gente tem problema falar, tem Zoom, tem Google, tem outras. Nós somos parceiros de várias dessas empresas. E a experiência tem sido muito recompensadora. Por quê? Porque os alunos... Tem problema? Tem aluno que não tem internet, está no interior de Minas. E aí? Temos que fazer parceria com as operadoras para levar a internet para os alunos. Tem disciplina que tem muita prática. Como que a gente resolve o problema como que a gente reinventa a prática em ambiente digital? Não precisa necessariamente da prática ser presencial. Esse é um paradigma que tá se mostrando, é um paradigma... Antes mesmo do coronavírus, já tinha sido feito no mundo cirurgia à distância. Você sabe disso. Saiu na imprensa, sabe? Cirurgia. Pessoa na mesa de cirurgia, o cara operando de outro. Então, essa concepção de que... Então, primeiro, não é EAD no sentido antigo do termo. Segundo, não existe dicotomia entre a digital e a prática. Agora, tem... De todas as práticas, algumas coisas precisam ainda de ser feitas? Sim, algumas coisas precisam. Isso é um processo. O mundo não se digitalizou por completo. A gente não se tornou 0 e 1. Então,
A virtude está no equilíbrio dessas forças que a gente vai buscar e depois o novo... A gente está falando aqui do novo normal, né? Qual será o novo normal do mundo? E qual será o novo normal da educação? Isso é o que a gente vai... e a gente tem muita confiança de estar na frente aí na busca pela nossa missão. E no final das contas, eu estou falando da nossa missão, transformar o país pela educação. E você não transforma um país de 200 milhões de habitantes com tanta desigualdade social sem usar tecnologia. Você não vai chegar na casa de todo mundo, você não vai atingir essas pessoas, você não vai transformar o país se não for via tecnologia. E mais, não vai dialogar com uma geração que não dá conta mais do modelo antigo de educação. Ô, Rafael, você falou aí, eu tenho que fazer um recorte numa parte da sua fala, que eu tenho vivido muito isso não só com os projetos que eu estou envolvido nele também, com a ORB, com outras coisas, também com a plataforma digital, essa confusão toda, que é a ideia do ecossistema, né? Essa ideia do ecossistema ligado à educação, ele já não é nem futuro, já é o presente, né? Mas segurar nessa mola mestre hoje é a solução, porque eu acho que assim, a ideia de criar núcleos interligados para criar fóruns de discussão entre todas as áreas do saber é importantíssimo. E eu acho que esse ponto é o ponto-chave que a gente precisa tratar aqui também, que é essa ideia de ecossistema também no mundo da educação. Claro. Ô Ederson, a gente está pensando muito... Eu vou ligar a discussão de ecossistema, que o perigo de falar de ecossistema é, como ele disse, respeitar tudo, é a gente ser generalista demais e não ir no ponto. Tem um conceito que eu queria trazer para dialogar com o conceito de ecossistema, que é o conceito de educação continuada, que os americanos chamam de long life learning, né? Que no fundo é aquilo que a sabedoria popular já sabe. Você aprende a vida inteira, né? Você nunca para de aprender. E o que a sabedoria já trazia se torna hoje uma necessidade profissional e existencial. As coisas são tão rápidas, as informações são tão rápidas, que hoje, essa história de que você faz o fundamental, faz o médio, estuda 4 anos, depois para de estudar e vai trabalhar, essa história, ela já há tempos faliu, mas hoje ela ruiu completamente, porque do intervalo em que o aluno entra na graduação até o momento que ele entra no mercado de trabalho, o mundo já é outro. Então, como é que nós obrigar essa história de long life learning com o ecossistema de aprendizagem? Primeira coisa, você cria, o aluno passa a aprender desde o momento que ele entra nesse ecossistema e, teoricamente, ele não para de aprender nunca mais. Então, passa pela graduação, é importante o diploma? É importante o diploma. Eu brinco que tem áreas de atuação que não necessariamente precisam, né? Eu, por exemplo, já dei aula no curso de cinema. Você não vai, ao assistir um filme, você não vai ficar preocupado se aquele pessoa que fez o filme tem ou não uma graduação em cinema. As pessoas procuram graduação em cinema por outras razões, porque os professores são bons, porque querem ter network, porque aquele curso tem qualidade, por outras razões. Agora, se você vai construir um prédio, eu acho que o fato da pessoa ser engenheiro formado ou não, mas o mais importante que o diploma não diploma é assim: você entra em contato com uma série de conteúdos a partir de um curso que você escolhe. Você começa a customizar a sua experiência a partir desse ecossistema. Então, você traz disciplina aqui de outros cursos, você começa a funcionar como uma plataforma, né? A universidade é muito mais como uma plataforma a partir da qual você pode acessar os conhecimentos todos dentro desse ecossistema. E esse ecossistema traz as disciplinas dos cursos todos, que é o que você falou, a inter-relação de uma área com a outra. Então, eu quero ter uma formação base nessa área, nós temos a regulação do Ministério da Educação, tudo bem, mas nós podemos ir trazendo formações complementares e titulando essas formações complementares, o que a gente chamou de nanodegree, que é o pequeno degree, né? A pequena formação. Você não precisa esperar o menino estudar 4 anos para ele ter, se ele fez uma competência, e a formação por competências é importante também. Então, se ele desenvolve uma competência, uma segunda competência, uma terceira competência, ele forma uma certificação.